E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gessé Mamed, eu sou tecladista e eu fiquei com muita vontade de fazer esse vídeo, né, para falar sobre o teclado que eu estou usando agora, né. Na verdade, ele é uma realização de um sonho. Eu sempre quis um teclado como esse, né, e hoje a gente sabe que no mercado brasileiro, como os preços são todos dolarizados para equipamentos eletrônicos, teclados, instrumentos musicais, a gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro, infelizmente, hoje ele está bem diminuído. E então, para mim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar, né? Ainda estou pagando esse teclado. Esse daqui é um Roland Juno DS 76, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para falar, né, se vale a pena comprar em 2023 esse teclado, se ele atende, para quem ele é, quais são as minhas impressões, né? Então, começando falando, eu comprei esse teclado em dezembro de 2022, mas só chegou em 2023. Então, eu estou praticamente há 8 meses com esse teclado e, para mim, ele tem sido muito legal. Eu não tenho sentido falta, assim, eu não fiquei decepcionado depois de ter comprado, até porque eu pesquisei bastante antes de comprá-lo, né? Então, entrando rapidamente aqui, eu vou fazer um overview, né, do instrumento, falar o que eu acho dele, quais são os pontos fortes, o que eu realmente não gosto. Aqui está o meu roteirinho. E começando, eu queria começar pela interface física dele, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente vê no instrumento é como ele é fisicamente, se ele é bonito, se ele é legal, e as teclas, né, claro, e em segundo lugar os timbres, o que você vê e o que você ouve, né? Então, o que você vê, o que você sente e o que você ouve. Então, na interface física, bem rapidinho para a gente ir para o que interessa, que são os timbres, né? A gente tem aqui, a gente tem praticamente 3 seções, né? Essa primeira seção, a seção de modo e de teclado, que são principalmente controles ao vivo. Ele vem com 4 faders, 4 knobs, não são todos assináveis, né? Na verdade, na verdade, 2 são assináveis, de volume padrão, e os knobs são 100% assináveis. Aqui na parte de teclado tem os modos de funcionamento, dual, split, performance, né? Aqui tem embaixo a oitava e o transpose, né? E aqui no meio a gente tem a navegação central. A gente tem um visual bem bonito, um visual LCD, não é touch, nem aqui tem as setas de navegação, os botões de categorias que também servem como favoritos para carregar rápido. Um jog, né? Um jog bem agradável para passar rápido, porque ele tem muito timbre, eu já adianto isso, são mais de 1.200, então já adianto que não vai dar para passar por todos os timbres, talvez a gente passe pelos principais de fábrica, e algumas edições que eu peguei, né? Eu dou crédito, sim, algumas edições, por exemplo, do Cidinho Leal, que disponibiliza gratuitamente aqui no YouTube o Kit Alegria. Eu vou colocar aqui na descrição esse vídeo, para você que tem XPS30, Juno DS, XPS10, né, ter essa programação que adianta bastante, já falo, né? Então, aqui a gente tem a interface de ajustes ao vivo, né, e modos do teclado, dual, split, layer, performance. Aqui no meio a gente tem a navegação central dos timbres, com categorias, para cima e para baixo, o jog de valor, né? E aqui a gente tem também uma coisa que eu gosto muito, que são os pads. Os pads, primeiro, eles são pads sensíveis, né? Que, por padrão, eles vêm na parte 10 da performance uma bateria, então você consegue usar como bateria, né? E aqui os controles dos pads, tanto dos modos, que o sequenciador também é por aqui, ele tem um sequencer pequeno de 8 compassos, né? Mas dá para gravar algumas ideias, alguma introdução, alguma coisa. Ele tem alguns loops de bateria, né?
bem simples, talvez para você que não gosta de ensaiar com metrônomo, é uma opção. E ele tem a função Audio Pad, que eu já adianto que é muito boa, porque ele aceita um pendrive de até 32 GB. Então você consegue entupir um pendrive de 32 GB em até 100 pastas, né? Eu já adianto que não são infinitas, são 99 pastas, né? 99 pastas com 8 arquivos cada, né? E aí a duração tem que olhar no manual para ver a duração e o tamanho máximo de cada uma, mas eu tenho áudios aqui de 1h30 e ele reproduz em MP3, né? Reproduz tranquilamente. Ele reproduz MP3, Wave, né? E a IFF, sendo que as funções de loop só são possíveis. Então, se você quiser colocar, por exemplo, um loop de batera e que ele fique cíclico, né? Sem parar, você tem que colocar ele em Wave. Já adianto para você. Aí tem alguns botões aqui de tempo, né? De mixer do sequenciador, se você quiser equalizar, né, mixar as partes da performance do sequencer que você está fazendo, não tem problema. Vamos lá para as conexões. Aqui atrás a gente tem fonte, né, conexão de fonte, a fonte dele, salvo engano, é 12 volts, uma fonte Roland padrão. Aí aqui a gente tem a entrada USB, né, da expansão, tanto para carregar expansões, eu já adianto que ele suporta uma expansão lá do site Axial, né, tem algumas, são 10 expansões das mais diversas, e ele também aceita todos os bancos de AAG, eu acho, ou AAG, salvo engano, do módulo XV5080. Então, sabe aqueles sons? E isso foi uma grande coisa também. Por que eu quis esse teclado? Eu sempre fui muito fã da sonoridade Roland, né? Na minha igreja, a minha igreja tinha o saudoso, o exaltado XP80. E na minha juventude eu adorava aquele teclado, sonhava em um dia eu vou ter esse XP80, né? E a gente sabe que hoje em dia está muito difícil encontrar algum conservado. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou comprar um teclado que tenha alguns sons, né? E ele tem a oportunidade, porque a gente sabe que o módulo XV5080, muito dele está lá no XP, né, na linha do XP 50, 60, o 80, o 30, porque ele tem as mesmas waves, né? As mesmas waves para formar os sons. Então, você consegue importar sons desses slots virtuais. Eu quero o famoso PRC40, lá, aquele String Ensemble, né, do XP80. Você vai lá no banco C do XV5080, está lá no número 40, aquele timbre, você consegue importar ele para cá com a conexão USB. Do lado desse pendrive, que você carrega as expansões, carrega os áudios, né, carrega os loops que você quiser aí e salva tanto backup e programações, a gente tem a saída USB to host, que é esse cabinho aqui de impressora que está ligado no meu computador e já, né, adianto que ele tem interface de áudio integrada. Você está ouvindo o som saída digital, né? Eu tinha uma mesinha, mas infelizmente ela queimou, por isso eu não estou usando o LR. Você pode ver que não tem nenhum LR ligado aqui, não tem problema. A gente tem aqui uma saída de fone, é com isso que eu estou me monitorando, né? A saída de fone P10, você compra um adaptador, está feliz, está feito. Ao lado, não sei o que é. As saídas LR padrão, né? São LR saídas P10, tá bom? Do lado, a entrada para áudio externo, P2, né? Então, aquela entradinha P2, cabo de celular, de fone. E aqui, outra vantagem muito grande, que é a entrada de microfone. Era algo que eu gostava, que eu gostaria de ter. Então, vocês estão ouvindo um microfone, um SM58 da Shure, ligado com um cabo tradicional, saída P10, né? Então, Canon P10, né? O XLR fêmea, para P10, entrada aqui, e vocês estão ouvindo o som dele mesmo. Vocês estão ouvindo um reverbzinho, porque ele também tem funcionalidade de reverb. Eu posso tirar 100% e alô, né? A gente consegue adicionar. Ele tem vocoder. Eu nunca usei o vocoder dele para nada, mas tá aí, né? Se um dia precisar, tem.
Depois disso, a gente tem as saídas MIDI DIN 5 pinos padrão, né? Se você quiser ligar um controlador para controlar uma das partes da performance, então ter só uma saída LR para a mesa. Nossa, peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o reverb. Melhorou. Você tem a saída in-out, né, MIDI DIN 5 pinos, para ligar, por exemplo, um controlador. Então, isso já é uma vantagem muito grande. Você consegue colocar piano e pad aqui em cima, e aqui uns metais, uns strings. Você consegue utilizar ele dessa forma. Eu queria fazer isso, ainda não tive a oportunidade de comprar um controlador legal para usar com ele, mas tem essa possibilidade. Ao lado, a gente tem a entrada de pedal de sustain e uma entrada de pedal de controle. Então, bem bacana, a gente tem aqui a entrada de pedal de controle. Deixa eu ver se eu E é isso, essas são as conexões dele, né? Então, um passando bem rápido, eu sei que o vídeo já está longo, mas não tem problema não, estou fazendo esse vídeo para mim mesmo. E foi por isso que eu gostei bastante, né, desse teclado, eu comprei por isso. Comprei pela interface, pelas funcionalidades, e comprei pelos timbres. Como eu falei, sou muito fã da sonoridade da Roland. Tem aquela pergunta, né, que no meio tecladístico hoje já está muito famosa, é pastel de vento? E aí eu falo para você, cara, ele não é comparado com um top de linha. Se você comprar um teclado que custa 3 vezes o valor dele, é óbvio que o teclado mais caro é melhor do que ele. Mas eu acho que ele atende uma grande gama de músicos, sabe? Então, eu uso ele tocando na igreja, e hoje estou bem satisfeito. Então, vamos mostrar aqui alguns timbres, dar um ampassando por alguns timbres dele, para você ver a sonoridade dele. O que mais tem de, se você jogar Juno DS, XPS30, XPS10, timbres, tones, você vai ver pessoas, primeiro, pessoas que tocam muito melhor que eu, e infinidade, né? Eu recomendo, inclusive, falo aqui do meu mentor, mestre, vou colocar o canal dele aqui na descrição, Itami Barros, que foi um dos que me motivou a comprar, porque eu vi o vídeo dele, eu moro aqui em Manaus, Amazonas, então a gente não tem, por exemplo, uma loja especializada em venda de Roland, eu não tive a oportunidade de tocar nele antes de comprar. Mas o que eu fiz? Fui assistir o vídeo, ouvi bastante, ouvi a sonoridade, gostei e me motivou a comprar. Então, rapidamente, sem enrolação, eu vou cortar aqui o meu microfone, ó, ele tem controle, né? Controle do microfone, volume individual do microfone, do volume do pad, né? Tanto para ritmos, para áudio, aí parte 2 e parte 1, upper e lower da performance, né? Então, então ele só junta 2 sons? Não, ele junta até 16. Claro que limitada pela polifonia de 128. Então, se você juntar 6 timbres e fazer um arpejo, vai cortar tudo. Normal. Ninguém faz mágica. Mas, para alguns leads, fazer um lead bem gordo, né, usa um timbre monofônico, mano, você tem espaço para brincar à vontade nele. Bem, então vamos lá, começando por alguns pianos. Esse é o piano principal dele, o grande piano DS. Eu gosto, um piano bem equilibrado, né? Parece bastante. Uma coisa que eu acho legal, que é um capricho, mas eu acho que vale a pena falar, esse piano, nos agudos, perceba que aqui não tem o abafador, a partir daqui, o abafador, a partir desse Fá sustenido, ó. Porque realmente no piano de cauda, nas partes mais agudas, a gente não tem o abafador nessa parte mais aguda, porque ele já é bem curto, né? O release, né, dessas notas aqui em cima são bem agudas e curtas. Mas a partir do Fá sustenido, olha aí o abafador, né? Então já faz uma diferença bem grande. Beleza?
Segundo, Rock Piano DS, é o mesmo piano com uma equalização diferente, né, mais aguda. Beleza? Nice Piano, esse tinha no XP80. Vamos lá. O Armvox Piano é um piano com pad bem furreca. Interessante, né? A gente tem aqui um dos timbres que eu mais gosto. Foi um dos timbres que falei, eu quero esse teclado por causa desse timbre. O famoso, né, o aclamado Mid-Ed grande do XP80. Claro que não é. Se você pegar um XP80 e colocar do lado, o XP80 vai derrubar esse teclado aqui em punch sonoro, né, em volume, em aquela quentura do timbre antigo, né, do analógico. Mas ele está aqui e, na minha opinião, rapaz, no bololô da banda, ele passa bem. Quem não lembra, né? Anos 90. West Coast, outro xodó do XP80, né? Bem legal. JVEP, linha JV, né? Oitentas FM. Players. Eu gosto muito desse timbre que, tocando leve, ele tem uma camada mais parecida com o Rhodes, né? E tocando mais forte, ele tem aquele ardidão, quase um CP. É um timbre que eu gosto bastante.
EP Mix, né? Então alguns EPs. Ok. Deixa eu ver aqui um whirly, né? Super whirly. Whirlyzinho. Ok. Aí a partir daqui, gente, são timbres que tem no XPS-10, XPS-30, todos, né? Começando pelo 88 Stage Grand. Ele tem um banco antes de começar. Se você abrir a categoria e ir passando, ele tem um banco DS, que são timbres específicos do Juno DS. E, em seguida, depois ele entra nessa categoria PRST, de preset. E os presets são as mesmas coisas em todos esses, né? 88 Stage Grand é o mesmo piano 01 do XPS-10. Não gosto muito, tem muito reverb pra mim. 88 Stage Grand 2. E o 88 Stage Grand 3, que pra mim, esse sim tem um som bem mais legal. Uma coisa importante, pessoal, por que eu comprei esse teclado? Né? Eu queria comprar um XPS-30, mas por que não comprei o XPS-30? Porque o XPS-30 só tem versão 61 teclas, e as teclas são um pouquinho reduzidas, são 13 centímetros mais ou menos, 13 centímetros, 13,1. E o Juno DS ele tem versões em 61 teclas, que são as mesmas teclas do XPS-30, praticamente é o mesmo teclado, só muda alguns sons, né? Alguns loops de bateria também, versão de 61 teclas. A versão de 88, são 88 teclas ação de martelo, que aí tem aquele rebote, né, muito mais pesado, mais 14 quilos. E tem um intermediário de 76 teclas, né, do misão até o sol, que para mim é o tamanho ideal de teclado. Eu gosto de ter acesso a esses teclados, né, a esses graves aqui. Ter acesso sem ficar, né, dançando, sambando aqui na oitava. Então foi uma das coisas que eu quis. E além disso, uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre a interface física dele. As teclas são muito gostosas dessa versão. São melhores e são superiores à do XPS-10 e do Juno DS61, porque são teclas Fatar, né? Então é uma tecla, não é semi-pesada, ela é leve, tecla synth, né? Mas tem um rebote gostoso, não é tão leve quanto aqueles PSR da vida. Eu tive um PSR, me ajudou muito, mas é bem agradável de tocar, para fazer solo, synth, né? O repertório que eu toco hoje na minha igreja tem muito synth, muita corda, né? E muito órgão. E fazer órgão em tecla pesada, synth em tecla pesada é sacrificoso. Tocar piano com tecla pesada é maravilhoso. Todos os outros timbres é meio ruim, tá bom? Então também foi porque eu peguei, né? E fora o peso também. Eu acho ele um teclado honesto em relação ao peso. Ele tem aproximadamente 7 quilos, né? Então é um teclado que dá para carregar. Você não vai ferrar sua coluna carregando ele. Então também gostei. Vamos aqui para alguns bells, né? Fantasia JV.
D50, famoso. Wave Bells. Aí a gente tem uma curiosidade, tá? Para quem é sanfoneiro, gosta de bastante sanfona, o Juno DS vem com mais sanfona que o XPS-30, apesar do XPS-30 ser feito para o mercado brasileiro, né? Pensando nele, né? Mas tem outros mercados emergentes como China, como Índia, que aí não tem tanto som de sanfona. Então não sei porquê, acho que o Brasil não é um mercado tão visado assim. Tem, né, alguns timbres sim foram escolhidos, né, por uma curadoria voltada para o mercado brasileiro, mas o Juno DS tem mais sanfonas. Eu não sou um sanfoneiro profissional, nem sei fazer tão bem. Comprei um curso do Itami Barros, fica aí a dica, mas ainda não terminei de estudar, não me dediquei realmente 100% a isso, né? Mas dá para a gente ter uma noção aqui do... Honesto, basson, são registros, né, de... No 7, né? E aí, milhões de acordeões de registros diferentes, órgão, tem bastante mesmo, né? Primeiro órgão aqui é o Perk Twin B. Esse aqui não tem a Leslie, ó, mas dá para programar. Né? A gente tem aqui Blues Perk. Tem uma Leslie mais ou menos feia. Na minha opinião, os órgãos são dessa linha, são bem, assim, simples, né? Bem simplórios, vamos colocar assim. Mas com edição, né? Só para mostrar uma diferença de vocês, aqui a gente tem olha a diferença desse órgão, é um órgão editado pelo Cidinho. O que dá para fazer, né? Então, um órgão bem mais convincente, né? Beleza. Violões. Não é mais bonito. Tem alguns do XPS-10 que eu acho bem interessante, né? Aqui, por exemplo, esse Uncle Martin.
nylon, né? Motif dá banho, mas dá para usar, né? Tem aqui, gosto bastante desse aqui, as guitarras para solo. Não sou um guitarrista de teclado, mas aqui o AMI, né? De 1/8 no bend, já programado de fábrica. Pra cá, o bend, pra cima, meio tom. E quando você toca forte, tem o harmônico artificial de guitarra, cara. Acho bem bonita. Oitavada, né? Aí tem algumas, dá pra garimpar aqui algumas coisas. Cordas. Eu gosto, sou fã das cordas da Roland, gosto. Ok, full strings. Film octaves. E aí tem corda, piscado, né? Você toca fraco, tem o piscato, e toca forte, tem o staccato, né? Umas ideias legais, né? E aí, gente, a corda é muito timbre, Metais. Aqui o metais com faus, né? Legal. Ok. Alguns trompetes, aí brass sintetizado, né?
sei tocar jump, mas... O ataque, né? Oitavado, né? Aí, gente, é muito timbre. Aí tem muita coisa. Synth. Também é onde brilha, né? Timbre monofônico, né? Alguns... Gente, aí tem... sintetizadores polifônicos, né? Então, mais uma nota de uma vez, tem um delayzinho aqui já. E outra coisa, gente, um teclado como esse, muita gente reclama, o som é feio, é pastel de vento, mas não edita, cara. Ele é limitado em edições, claro, mas dá para fazer muita coisa. Em relação a edições, você consegue somar, respeitando a polifonia, claro, não dá para fazer milagre. 128 vozes de polifonia, você consegue misturar até 16 partes, cada parte com 4 elementos de camada, né? Então, por exemplo, assim como eu mostrei alguns timbres, que você toca fraco, sai um tipo de som, toca forte, sai outro tipo. Você consegue programar cada timbre isolado, né? Cada patch, que a gente chama, com 4 elementos, com 4 partes, que podem ser, por exemplo, como a gente viu, um piano com pad, já são 2, entendeu? Então, 16 partes, cada uma com 4 elementos, limitado pela polifonia, você não consegue fazer infinitos, né? Se não toca uma tecla, já travou tudo. Bem, aí, em relação a efeitos, para patch, um MFX, uma máquina de efeito, um reverb e um chorus. Então, é um efeito, um reverb e um chorus geral. Para performance, você tem 3 efeitos, um reverb e um chorus. Então já dá para usar bastante. Você pode, por exemplo, pegar um piano e colocar um equalizador, um compressor, um pouquinho e o reverb, e você já deixa do jeito que você quiser, né? Coloca uma ressonância de cordas, que ele tem um efeito aqui de ressonância de cordas. Pronto, 4 efeitos e claro que você só tem 3 efeitos por performance. Então, se você pegar 3 timbres, você tem que endereçar os mesmos efeitos para algumas partes, para os mesmos timbres, ou deixar ele passando sem efeito, só com reverb e chorus, que aí reverb e chorus você consegue equalizar normal. Então, dá para fazer muita coisa. Eu gosto bastante desse teclado. Deu para mostrar um pouquinho dos timbres dele mesmo, né? Eu não sou o melhor performer, eu estou mostrando aqui a minha impressão, né? Para minha tocabilidade, para minha necessidade de culto lá na minha igreja, ele me atende muito bem. Então, coisas que eu gostei.
Para eu comprar, como eu já falei, na interface física, as teclas são boas, controles ao vivo, a possibilidade de 10 favoritos, com 10 bancos, então até 100 favoritos, phrase pad, disparar introdução, disparar loop de bateria, eu uso bastante isso no repertório lá da igreja. Conexões, eu gosto das conexões dele, expansão USB, pendrive de até 32 GB. Ele não corta sons. Se você pegar, olha aqui, o 128 voice piano, né, o famoso piano de lata, do 64 voice. Claro que tem a mudança de efeito, né? Mas olha aqui, ó. Ele não corta. Só tem um jeito, um modo que ele corta, que é quando você sai de um patch para uma performance. Aí ele corta. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um timbre que é patch, é um MIDI de grande editado pelo Cidinho, né? Cortou. Quando eu fui para uma performance, eu saí de um pad, aqui são meus favoritos, né? Saí de um pad para uma performance, aí ele corta. Mas se eu sair de uma performance, por exemplo, aqui está um piano com pad, né? Vim aqui para uma outra performance, já está tocando. Claro que ele tem uma leve mudança, porque a máquina de efeitos que está para algumas coisas em uma performance, na outra vai entrar em outro efeito. Então, às vezes, tem uma mudança de som, mas não corta. De patch para patch e de performance para performance. Agora, de patch para performance, ou de performance para patch, que são sons sozinhos, né? Sons isolados, timbres isolados, aí corta, tá bom? Mas já é uma vantagem, isso daí já é mais generoso do que teclado de entrada, né? Alguns PSRs não cortam som, mas também não tem tanta possibilidade de edição. E outros teclados, às vezes, até que tem mais possibilidade de edição, ou mais antigos, né? Eram de uma geração anterior, já cortavam som. Então, fica aí a dica. Por isso que eu também gostei dele. Ele aceita sampler, ou seja, ele tem memória sample? Tem. É uma memória pequena, mas dá para fazer bastante coisa. Então, por exemplo, aqui ele tem 64 vozes de polifonia. 64 não, gente, desculpa. 64 mega, tá, de memória de expansão. Um piano que a gente pega aqui, ó, e foi sampleado. Não claro, não dá para fazer milagre com 64 mega, mas eu peguei esse backup do Cidinho, Kit Alegria, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, gente, muito bom. E tem um piano upright aqui do norte, ele não vem com nenhum piano upright, dá pra gente usar, engana bem. Bem alto, né? Só demonstrar aqui, por exemplo, para algumas músicas, como isso realmente faz a diferença, né? Eu tenho aqui uma performance que eu já deixei salvo. Performance, isso. Cadê? Me atraiu. Isso. Um piano, né? Com pad. E disparando o loop de bateria. Né? Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, né? Eu salvei aqui, talvez esteja dando alguma picotada, porque é processamento, então ele está reproduzindo o USB enquanto grava e manda pela interface para o computador, para o meu OBS que está sendo gravado. Então talvez seja por isso que eu estou ouvindo aqui
E eu estou monitorando por ele também, porque o som do computador entra nele, né? Então ele também tem essa vantagem, mas aqui, por isso que eu acho que está dando essa picotada. Mas não tem picotada ao vivo. É porque eu estou fazendo essa gambiarra de reproduzir do pendrive nele, na interface, e monitorando o áudio do computador por ele no meu fone aqui. Tá bom? Então, um piano upright. E aqui o... É que a sassa, fogo, fogo e não sei nada. Então, eu gostei dele porque eu consigo... Aquilo que eu preciso fazer nas músicas, eu consigo mexer nele. Claro que tem que fuçar, tem que gastar tempo, gente. Você consegue chegar em resultados muito bons que você precisa para o seu repertório. Se você tiver paciência, você consegue chegar em um resultado satisfatório. Vai ficar igual ao original lá, o cara que usou o Nord Stage 3, eu estou usando um sample de 64 MB, né? Pegando em wave, em sons monos e fazendo uma gambiarra para soar estéreo. Não vai soar igual, mas, como eu falo, no bolo da banda passa. Outra coisa muito importante, e eu acho que isso vale a pena, e isso eu não vejo as pessoas falando, gente, XPS30, Juno DS, Juno DI, XPS10, tem uma comunidade muito forte. A Roland, podem criticar ela, dizendo que ela só troca a roupa e os timbres são os mesmos, né? E realmente deve. Você MIDI grande tem no XPS10, XPS30, XP80. Se você pegar hoje o Phantom Zero, vem lá esse MIDI de grande, porque ela reaproveita o que deu certo nela, né? E o que também não deu tão certo, tá aí. Os timbres que não são tão legais, mas estão aqui. Editando, dá para fazer, botando em layer, dá para a gente trabalhar. Mas uma coisa boa é que tem compatibilidade entre esses teclados. Então, tem uma comunidade grande de gente que usa XPS30, Juno DS, XPS10, que compartilha gratuitamente timbres. E aqui eu deixo, inclusive, na descrição do vídeo, o canal do Ed Tavares, que desenvolveu... O cara, gente, vão lá assistir. Ele desenvolveu um aplicativo para você editar a performance no XPS10. Então, o que você não conseguia fazer, que só conseguia fazer com o computador no XPS10, aqui as edições tu consegue fazer tudo no teclado. Mas ele fez um aplicativo de editor de performance ao vivo. Você consegue mexer nas 16 partes, ajustar volume, efeitos, tudo. Pelo celular. Você liga no celular, no USB dele, e consegue editar performance e também consegue usar controladores com XPS10, que ele não tem saída MIDI. Esse aqui tem. Desculpa, mas no Juno DS e XPS30 você também tem um aplicativo desenvolvido pelo Ed Tavares que você consegue usar um controlador e na tela do seu celular selecionar o timbre do controlador. Cara, é como se você tivesse 2 teclados com uma saída LR para a mesma mesa. Então, mas só tem uma saída lá, a mesa já está lotada, não tem como eu ligar 2 teclados, 2 LR, né? Não tem problema, você consegue usar um controlador, ter um timbre em cima, outro timbre embaixo, fazer até 16 splits esse teclado. Como eu mostrei para vocês, aqui era uma performance que eu fiz com o piano e o pad, e aqui o Bells. O Bells está, eu acho que tá aqui, até o Dó é um piano, aqui já é o Bell. Para aquela música que eu precisava. Tem algumas músicas que eu fiz até 3 splits aqui, porque até hoje eu estou usando só ele, né? Eu estou usando só ele, futuramente eu quero comprar um controlador para usar junto. E tem essa comunidade forte de timbres, o pessoal disponibiliza backup, tem alguns backups pagos, né? Tem alguns backups pagos de boa qualidade, né? O Nelis, o backup do Nelis, no canal dele, ele disponibiliza. Vale a pena, gente. Você tem possibilidades de expandir. Não sei editar. Não tem problema, compra de alguém, pede ajuda. E tem uma comunidade forte, tem um grupo no WhatsApp, né, de XPS30, Juno DS, que o pessoal se ajuda bastante.
É muito bom por conta disso. E, além disso, tem toda uma comunidade, por exemplo, com o Ed Tavares, desenvolvendo aplicativos para melhorar o uso desse teclado e conseguir te extrair 110, 115% do seu equipamento, né? Como eu falei, esses timbres, a maioria dos editados hoje que eu uso, alguns eu fiz, e outros são do backup disponibilizado gratuitamente do Cid Leal. Ele tem uma sanfona aqui, cara, que, pô, uma sanfona bem legal. Sanfona do Cidinho, né? Com o trêmulo aqui no modulation, né? Ó, o pitch bend desativado, né? Outra sanfona aqui, ó, master, né? Cara, só isso aqui, ó, passa no bololô, tá bom, gente? Aí, o órgão que eu mostrei para vocês, né? E aí você consegue encontrar muita coisa para você usar. Então, a comunidade forte também foi uma das coisas que eu achei interessante. Então, tive problema, eu consigo, como é um teclado muito vendido, muita gente tem, você consegue tirar dúvida, consegue pedir ajuda. Mas, como tudo não são flores, o último tópico do vídeo é os pontos negativos, gente. Ele não é um teclado perfeito, longe disso. Na verdade, não existe o teclado perfeito. Ainda não criaram, e acho que não vão conseguir criar, porque existem muitas demandas que são totalmente diferentes. Então, se você tem um teclado perfeito para uma necessidade, ele não vai atender outra. O que eu não gostei desse teclado? Primeiro, ele tem um arpejador, que é até bem legal, tem 128 presets, você não consegue editar, e você não consegue salvar. Isso eu acho que é uma das coisas que, em uma das músicas que a gente toca, tem um arpegiador que fica tocando embaixo. E eu não consigo salvar. Então, toda vez que a gente toca, eu deixo presetado. Montei lá, pronto. Se eu desligar, perdeu. Infelizmente, o arpegiador ele não tem como salvar, né? Você edita e usa. É bem limitado, né? Outra coisa, a interface de áudio dele. Vocês estão ouvindo pela interface de áudio, mas está ligado no computador. Infelizmente, a interface de áudio do Juno DS XPS30 não funciona com o mobile. Não funciona com Android, nem com iOS, nem com iPhone, nem com iPad, com nada. Só funciona com PC. O drive é fechado. Eu tirei essa dúvida pessoalmente com o Cidinho, mandei em direct para ele, e ele me informou que, inclusive, nos modelos superiores da Roland, Phantom Zero, New Phantom, todos esses, a interface de áudio ela não tem compatibilidade com mobile, com Android, iOS, iPad, não tem, tá bom, gente? Então, era uma das coisas que eu achava que funcionaria e me decepcionei porque não funcionava. Eu saí de um PSR da Yamaha, o PSR W410, que é um PSR E463 com 76 teclas, um pouquinho mais de teclas só. E a interface dele funcionava plug and play com qualquer aplicativo mobile. Funcionava com o computador e espetava com o OTG no celular, no iPhone, onde quer que fosse, estava funcionando. Lisinho, perfeito, top. Para quem usa, por exemplo, aplicativos como Korg Module, a Audio Evolution, pô, é uma mão na roda, mas infelizmente nesse teclado não funciona. Então, se você quiser usar um Audio Evolution com ele, infelizmente, você vai ter que ligar o USB do ATG do celular e a saída P2, ligar num P2 na entrada auxiliar entrada auxiliar, aqui P2, de áudio, tá bom? Para jogar para dentro dele e sair no LR. Que, inclusive, essa saída, ela é isolada. O que significa isso, Jessé? A entrada P2 de áudio, ela não tem controle de volume em nenhum lugar aqui. Você controla no dispositivo. Então, infelizmente, até no meu PSR antigo, bem mais simples, tinha lá como você controlar o volume da entrada USB e o volume da entrada P2. E aqui não. A entrada, ela é flat, entra, não passa por nenhum efeito e já sai no LR, tá bom? Outra coisa, eu acho que é isso, pessoal. O arpejador não salva e a interface de áudio integrada não funciona no mobile. São duas coisas que me incomodaram. Em relação à construção,
Eu achei as teclas dele bem melhor, bem mais resistente do que o modelo de PSR, essas coisas. Eu não testei as teclas do Juno DS61 nem XPS30, que são aquelas teclas do Juno DI, XPS10, que são reduzidas, né, e o pessoal fala mal delas. Eu nunca testei, eu já comprei esse sabendo que essas teclas eram FATA e em tamanho maior, né? Então eu gostei delas, me senti bem, mas o pessoal fala mal, né? E em teclado que tem bastante venda e bastante saída, muita gente reclama em relação à durabilidade dos botões, tá? Esses botões aqui, essas chavezinhas de tec, elas com o tempo falham, então é necessário ter uma manutenção, como qualquer equipamento. Então, de tempos em tempos, o ideal é levar numa eletrônica de confiança para fazer uma limpeza, né, para fazer uma manutenção geral, né, porque, naturalmente, a gente sabe, eu moro numa cidade, num estado que é muito úmido, muito quente, então, o equipamento eletrônico sofre e eu estou ciente disso, né, eu estou com ele há 8 meses, até hoje ele não apresentou nenhum problema, né, ainda está também na garantia, mas a gente ouve falar, né, na comunidade, de vez em quando alguém aparece, gente, meu XPS30 começou a apitar aqui os botões, o botão está disparando, tem problema de placa, né? Então, esteja ciente disso. Infelizmente, hoje, no mercado existe o que a gente chama de obsolescência programada, que as empresas, elas fazem equipamentos para quebrar, para você ter que comprar de novo. Celular é a mesma coisa. Eles fazem um celular para você quebrar na sua mão e você ter que comprar outro. Porque se você fizesse como antigamente, né? Um equipamento que durasse a tua vida toda, um ventilador que durasse a tua vida toda, nunca mais ia comprar. Então, infelizmente, o capitalismo nos fez ter coisas que duram menos. Mas, no geral, eu acho que é um teclado muito bom. Para quem ele serve? Para quem toca em igreja, para quem toca em casamento, para quem toca no barzinho. Talvez no barzinho, se você toca sozinho, talvez você precise de um notebook para disparar suas tracks, seus VS, né? Porque ele não tem ritmo, ele não tem acompanhamento eletrônico igual um arranjador, né? Então, para quem usa para esse tipo de show, esse tipo de uso, infelizmente não vai atender. Mas para quem toca em banda, ideal. Você tem uma biblioteca grande de som, uma biblioteca expansível, né, tem espaço para uma expansão do site axial, mais todos os bancos do XV5080, que também já são mais de 1000 timbres. Alguns deles já estão aqui, mas os que não estão, você consegue pesquisar e vendo e ver o que lhe atende. E mesmo assim você consegue editar bastante. Tem todos os parâmetros, né, de cutoff, ataque, ressonância, release, decay. Você consegue mexer nos osciladores, no LFO. Você consegue fazer muita coisa, tá? Você consegue fazer, sim, muita coisa, chegar em bons resultados, basta querer fuçar o teclado, tá bom? Então, se você acompanhou até aqui, se inscreve no meu canal, eu vou procurar gravar mais vídeos, melhorar na qualidade, e fica atento, né? Deixa o joinha, ajuda aí a gente, né? Esse canal é um hobby para mim, mas eu fico feliz de poder compartilhar aquilo que eu gosto, né? E aquilo que tem sido bênção na minha vida hoje, que é esse teclado, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.